bem-vindos à Oficina de Casa, eu sou Marcelo Aguilera e neste vídeo eu complemento os vídeos sobre nichos. Então a abordagem hoje é mostrar um nicho sendo feito com MDF, aqui no caso é um MDF naval, mas você pode fazer com MDF cru, sem problema algum. Então eu vou aproveitar essa peça para apresentar para vocês várias técnicas diferentes, para vocês estarem manipulando o MDF e criando as suas peças. Eu tenho aqui duas peças já praticamente prontas, só falta fixá-las. Então, para vocês entenderem, depois eu vou mostrar o passo a passo para chegar nisso. Eu tenho aqui duas peças de MDF, uma de 15 e uma de 6 milímetros, que é justamente isso aqui. Então, eu estou juntando as duas peças, fixando as duas peças para aumentar a espessura final do nicho. Então aqui eu já fixei uma de 15 com uma de 6, que é exatamente isso aqui. E aí fixei também uma peça menor. Vocês estão vendo um furo aqui. Esse furo é justamente para utilizar uma ferragem visível para pendurá-lo na parede depois de pronto, que é isso aqui. Então esta ferragem é a indicada para esse tipo de fixação que eu estou apresentando para vocês. Vocês poderiam utilizar este outro tipo de ferragem, que é ferragem para fixação invisível, onde ele também se encaixa. Só que esse tipo de ferragem, você tem o agravante de ter que embutir essa parte na parte de trás do nicho. Então, aí você teria que utilizar mais grossura de madeira para você poder embutir essa parte da ferragem na madeira. No nosso vídeo, como fazer uma prateleira com fixação invisível, você vê a realização desse processo justamente para utilizar este tipo de ferragem, que é chamado ferragem tipo espada, justamente pelo formato dela. Mas caso você utilize este tipo de ferragem nessa situação que eu estou fazendo, você vai ter que usar uma espessura maior, justamente para esconder isso. Então, simplesmente juntar peças maiores de espessura. Como opção para fixar as duas chapas, eu vou passar para vocês 3 sugestões. A primeira é você passar cola nas duas chapas, posiciona as duas chapas do jeito que elas têm que ficar coladas e firma essa colagem com sargentos, com peso, travando isso com alguma madeira em algum lugar, para que isso não se movimente e fique o mais junto possível. Então essa é a primeira opção, só que essa opção você vai ter um trabalho de secagem. Então você faz hoje e vai poder utilizar só amanhã. Então essa seria a primeira opção. A segunda sugestão é você pode passar cola e utilizar alguns parafusos. Por quê? Porque como é um nicho de MDF, a ideia depois é pintá-lo. Então você afunda um pouco mais a cabeça do parafuso, masseia e não tem problema nenhum. Então é uma outra opção. E a terceira sugestão de fixação é você passar cola, que a cola ajuda a segurar, e utilizar um pinador. O pinador é uma ferramenta pneumática, ela está aqui ligada no ar comprimido, e você, como o nome já diz, você vai utilizar pinos. Esses pinos vêm assim em reguinhas, todos juntos, em que você coloca aqui dentro. Então você tem aqui você tem uma gama de medidas variadas. No caso desse pinador, vai de 15 a 50 milímetros de tamanho de pino. Esse pino, ele tem umas ranhuras. Então essas ranhuras justamente ajudam a segurar no MDF. Porque se você utilizar um prego comum no MDF, a tendência é que ele solte, porque ele é muito liso. Então o pinador já tem essa aplicação para ser utilizado no MDF. E se você entrar com a ajuda da cola, fica melhor ainda. Então, para que você, aproveitando, eu vou falar um pouco do pinador.
O pinador, como eu falei, é uma ferramenta pneumática, só que ele precisa de um compressor que tenha um reservatório de ar, porque ele trabalha em alta pressão. Então esse pinador, ele trabalha numa gama de pressão de 0,39 a 0,78 MPa, ou uma outra referência de pressão é o bar, então de 3,9 a 7 bar. E você precisa ter um compressor. Esse compressor pode ser um compressor pequeno, desde que atenda a essa medida de bar que a ferramenta necessita. E ele não pode ser, por exemplo, um tufãozinho, que é ar direto. Ele tem que ter um reservatório para que a pressão fique contínua aqui na ferramenta. É uma ferramenta extremamente prática, ágil, rende a beça o trabalho e fica um trabalho limpo, porque você vai ver só uns pontinhos. Esses pontinhos, uma massinha em cima, é muito simples de resolver. E fica um trabalho realmente um visual limpo. Então essa é a terceira opção, a terceira sugestão. Logicamente você precisaria adquirir o pinador e ter um compressor. Mas é uma ferramenta bastante útil, muito útil mesmo. Com relação à colagem do MDF, se você pode usar, no caso do MDF cru, você pode utilizar só a cola branca PVA. E logicamente deixando ela secando de um dia para o outro e bem prensado, para que as peças não fiquem uma fresta entre elas. Agora, se por alguma razão você for querer juntar duas chapas de MDF que tem um acabamento laminado, daí você já não vai poder usar a cola PVA, porque a cola PVA não vai aderir direito nesse laminado. Então aí a sugestão é que você utilize a cola de contato, que é aquela cola usada para fórmica. E aí você passa bastante cola de contato em duas demãos, junta, depois com a pega no momento certo, você junta essas duas chapas e também ajuda com pressão, ajuda com travamento, justamente para que ajude na colagem. Bem, então eu posicionei as duas chapas, prendi com o sargento, agora eu vou usar o pinador. O pinador, como eu falei, esse pinador vai de 15 a 50 milímetros. Eu tenho alguns exemplos aqui de pinos de tamanhos diferentes. Pela espessura que eu tenho de madeira aqui, eu vou utilizar um de 20 milímetros, para que não varie do outro lado. O pinador, quando você utiliza, primeiro é uma ferramenta que, se você não tomar cuidado, ela é muito perigosa, porque é uma arma, né? Se você encostar isso aqui numa pessoa, na sua mão, e apertar o gatilho, o pino vai entrar na sua mão. Então, ela tem alguns dispositivos de segurança. Você vai posicionar o pinador, vai apertar ele para baixo, e depois você aciona o gatilho, e aí o pino sai. Se você não encostar e empurrar essa cabeça do pinador até embaixo, ele não aciona, vejam, não acontece nada. Então, primeiro você precisa apoiar, apertar, e aí sim você dá o tiro. Então, logicamente, tem essa segurança de você ter que encostar. É importante que você encoste ele verticalmente, para que essa cabecinha encoste na madeira e a pressão empurre tudo para dentro e não fique nenhuma cabecinha para fora. E aí é simplesmente... Então vejam, a rapidez com que o pinador trabalha e termina o serviço é muito grande. Já está pronto, ó. Você já pode dar continuidade no trabalho. E fica um visual limpo, fica uma coisa limpa. Esses buraquinhos, uma ligeira massinha resolve. Logicamente é uma peça que vai ser pintada. Se você fosse entrar com fórmica aqui, por exemplo, também não tinha problema nenhum. Então assim, agiliza muito o processo. E é muito eficiente, né? Bom, a outra peça que eu preciso cortar, que eu preciso prender, é a peça menor, que é igual a essa daqui. Essa aqui já está cortada e chanfrada. Só que eu preciso fazer o canal para receber essa ferragem, como eu mostrei no início. Então esse canal eu vou fazer usando uma tupia laminadora. E usando a tupia laminadora com uma fresa meia-lua.
justamente criando esse desenho. Eu marquei a direção do canal que eu preciso realizar. E agora eu posicionei a tupia e fiz a marcação de onde eu vou colocar um anteparo. Esse anteparo vai servir de guia para que eu encoste a lateral da tupia e faça o rasgo que eu preciso. Quando você criar esse rasgo, preste atenção para que fique uma ligeira folga, que ele não entre muito justo, porque quando você for fixar na parede, se tiver algum jogo no furo que você fez, você não vai conseguir encaixar o nicho. Aqui no caso, a própria parafusadeira, como tem o seu martelete, ela afunda o parafuso e eu vou afundar um pouquinho mais para poder maciar depois. Se você não tiver uma parafusadeira, for parafusar na mão, você vai precisar talvez fazer um furo com um escariador, justamente para que a cabeça do parafuso fique embutida, para depois você maciar. Então fica aí a dica. Aqui no caso, o fato de eu ter juntado essas duas chapas é justamente porque eu vou usar uma ferragem invisível. E eu não consigo pegar uma chapa grossa e fazer um furo exatamente correto, alinhado, para poder usar essa ferragem. Então eu criei o rasgo com a tupia. E aí estou fechando um sanduíche. Então essa é a razão de eu ter feito o nicho com o sanduíche de MDF. Agora eu vou fazer as meia esquadrias. O corte meia esquadria, usando o nosso gabarito para corte meia esquadria com serra circular manual. Quando você for posicionar a peça para realizar o corte aqui no gabarito, é importante que você faça uma marcação antes para você não se perder e não acabar não cortando errado. Então, só analisando aqui a questão, eu tenho o furo aqui atrás, essa parte de trás do nicho, e eu tenho o furo para encaixar o suporte. Então, essa peça vai em pé. Ou seja, eu tenho uma meia esquadria aqui, e eu tenho uma meia esquadria aqui. Então esse é o sentido da meia esquadria que eu vou fazer. Ou seja, um outro detalhe, eu estou optando por deixar a peça mais grossa para o lado de dentro do nicho. Então as outras peças eu estou seguindo esse raciocínio, logicamente essa eu tenho que fazer assim também. Então por isso que a posição da meia esquadria é assim. Porque se eu quisesse inverter e jogar esta peça mais grossa para fora, eu teria que inverter as meias esquadrias. Quando você for posicionar a peça, preocupe-se em jogar a espessura da serra, ou seja, a serra vai passar encostada aqui e aqui. Então, é importante que a serra passe da quina da madeira para fora, para o canto que você vai eliminar. E, isso para a precisão da meia esquadria que você vai montar. Isso é que vai dar a precisão do encaixe que você vai fazer. Terminei de fazer a meia esquadria em todas as peças, então agora está no ponto de começar a montar e fechar o nicho. Mas rolou uma encrenca. Então vejam, olha o que eu fiz. Em vez de ter os dois furos alinhados, aqui, eu errei e montei errado. Ou seja, esse furo tinha que estar aqui. Então, vou ter que descartar uma peça dessa e fazer de novo, porque eu não vou conseguir soltar isso aqui. A não ser que eu solte os parafusos, mas já está colado, então eu gosto sempre de mostrar quando dá algum problema, porque é perfeitamente normal e comum acontecerem problemas e certamente vai acontecer com você. Então, não sente e chora, simplesmente manda bala, continua fazendo o trabalho e resolve. Então, eu vou refazer essa peça para colocar o furo na mesma posição. Eu consegui aproveitar a mesma peça. Eu disse que iria ter que fazer outra, mas como a peça foi aparafusada, eu soltei os parafusos, consegui, com uma chave de fenda, abrir, descolar eles, porque a cola não estava totalmente seca, e criei o outro rasgo. Agora na posição certa, que é esse daqui. Então agora eu tenho, considerando que essa daqui é a parte de trás do nicho, que vai encostar na parede, eu tenho dois furos alinhados na parte de cima. Por que eu coloquei esses furos na parte de cima? Porque quando você encaixar o nicho, o restante daqui da parte
abaixo do furo, esse peso vai encostar na parede, vai pesar na parede. Então não vai ter perigo dele querer afastar da parede, ele querer desencostar. Bem, eu posicionei as peças aqui da maneira que eu vou fixá-las, justamente para analisar se o contato das meias esquadrias estão ok, se a hora que eu prender eu vou estar com a fresta certinha, fechada. Eu havia posicionado de outro jeito e eu senti que estava abrindo um pouco. Então o que eu fiz? Eu inverti essas duas peças, simplesmente girei elas e agora tá perfeito. Então eu vou começar o processo de colagem para poder fechar o nicho. Esse nicho, como vocês estão vendo, ele não vai ter fundo, ele simplesmente vai ser pendurado pelas duas laterais. Outra coisa, para não perder a posição das peças, eu fiz uma marcação aqui, eu numerei, risquei e numerei. Então eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então eu sei que essas duas meias esquadrias tem que estar juntas, aqui na situação que eu montei. Eu tenho aqui dois modelos de jig 90 graus, que é para facilitar na montagem do canto 90 graus, né? Esse daqui, ele não tem tanta área aqui, esse já tem mais área. Então eu vou usar esse que me dá mais precisão na hora de prender as peças, porque a meia esquadria, ela tende a escorregar. Então você precisa posicioná-la exatamente na posição certa aqui, a quina, para ficar a quina certinha, tanto por dentro como por fora. E o jig tem que fazer o seu papel. Então essa superfície maior vai ajudar, vai facilitar na hora de prender a peça. Passei cola. A cola é importante para consolidar tudo. Esse aqui eu vou fazer com o pinador. Então a cola e o pino junto, trabalhando juntos, vão deixar a coisa bem consolidada. Você usar só o pinador, eu acho que pode haver alguma movimentação. Então, manda bala na cola. Assim, não põe uma cola em excesso, mas também não põe pouca cola. O suficiente para que os dois lados da meia esquadria fiquem aderidos. Então, para vocês verem aqui, olha, a quina está perfeita. Está posicionada nos 45 graus, nos 90 graus. Então agora eu vou usar um tamanho de pino que pegue essa madeira mais grossa que eu estou usando, que está por dentro do sanduíche. Então, para vocês entenderem, eu vou colocar o pino nessa direção, vindo até aqui. Para você ter uma linha de referência, você pode fazer um risco aqui, justamente onde você tem o alinhamento de onde você vai fazer a fixação. Assim você não fica perdido. Reparem que aqui na cabeça do opinador você tem um risco. Esse risco é justamente a direção de onde sai o pino. Então é só alinhar essa linha com a linha que você marcou. Bem, então os dois lados estão prontos, feitos com cola e pinador. Agora eu vou virar e vou prender a outra chapa aqui, a outra peça, para fazer as duas fixações dos dois lados com cola e parafuso. Seguindo o mesmo processo, só que usando cola e parafuso. Agora eu vou iniciar a colocação dos parafusos. Eu vou usar esse parafuso, tem uma certa medida. E a intenção é que as cabeças dos parafusos fiquem embutidas na madeira. Então eu estou usando aqui uma broca guia com um escariador. Então o escariador vai abrir o local onde entra a cabeça e aí eu não tenho problema nenhum depois para dar acabamento. Caso você não tenha uma broca com escariador ou um escariador,
Você pode utilizar uma broca, uma broca que tem o diâmetro da cabeça do parafuso. Primeiro afunda ela um pouquinho, só para criar o espaço que o escariador criaria. Depois você entra com uma broca guia no meio, fininha, menor que a espessura do parafuso, e depois você coloca o parafuso. Isso caso você não tenha uma broca guia com escariador. Então fica aí a sugestão. Aqui no caso eu estou usando a broca guia com escariador, mas procure afundar a broca guia até a metade do parafuso. Deixa uma parte da rosca entrar um pouco forçado na madeira, para não ficar tudo muito solto. E o nicho está pronto, ou melhor, quase pronto. A proposta desse nicho é receber pintura. Então, para esse vídeo não ficar muito comprido, a gente mostra no próximo o acabamento dele com pintura. Inclusive falando de diversas dicas em relação a isso. Vejam que a parte da frente aqui tá ok, e a parte de trás você tem as duas furações para entrar com a ferragem. Então, no próximo vídeo a gente mostra a pintura e, para finalizar realmente a questão dos nichos, a fixação de todos eles na parede. Se você estiver chegando no nosso canal agora, não deixe de se inscrever. E aproveite e dê aquele joinha para o nosso vídeo, que ajuda a potencializar nosso trabalho. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos também. E no próximo vídeo, a pintura desse início, a gente se encontra novamente. Grande abraço. Até lá.